O, o meu início de vida, a minha história de vida, ela na verdade, é muito próxima da história de vida de muita gente, aí, muita gente que eu conheço na Polícia Militar. Eu fui nascido e criado lá na Baixada Fluminense, numa comunidade, acredito que seja conhecida como Godaema. E, porra, Belfor Roxo, né? Belfor Roxo, cara, Belfor Roxo, Belfor Roxo. Tem até o hino de Belfor Roxo, cara, que o hino começa assim, o hino da cidade. É, velho brejo, as primeiras frases. Só que, como a gente tinha uma dificuldade na infância em chegar nas escolas, a gente estudava em escola pública, eu e meu irmão, a gente chegava às vezes com lama nas pernas, na calça, na barra da calça e nos tênis. O pessoal começava a cantar. Veio do brejo, fazendo alusão à canção da cidade, mas também o fato da gente morar numa comunidade pobre. Então, a gente morava no Gogodaema, cara. Cara, os recursos lá eram escassos. É, eu sou filho de motorista de ônibus e de uma professora. A minha mãe tinha uma escola particular, na verdade, praticamente uma creche, em que ela pegava e praticamente ajudava as outras mães. Porque era um valor simbólico que ela cobrava. Aí, boa parte da minha infância foi isso, até um momento que ela não conseguiu mais levar esse empreendimento. E meu pai era motorista de ônibus. Cara, essa parte é uma parte meio. Como é que eu vou falar, cara? É uma parte que me emociona bastante. Não, meu irmão. É uma parte que me emociona bastante porque. Pela tua superação, pela dificuldade que tu soube Cara, assim. Eu, transpor, né? eu vou falar um pouco de uma situação minha, de uma característica minha, para poder voltar no meu pai. Eu sempre fui gordo e nerd, estudante de escola pública. Imagina o que é isso lá no Gogodaema. Cara, isso aí era... Bullying, né? Não existia bullying naquela época. Não existia bullying, não. Não existia bullying, não. Era aquele negócio de, pô, eu adorava histórias em quadrinhos, cara. Adorava. Porra, aí era Superman, Super-Homem, Batman e não sei o que, papapá, e eu adorava. Enquanto as outras crianças, pô, tinham outro tipo de visão, tinham outros tipos de heróis, os meus heróis eram aqueles. E dentro de uma limitação muito grande, obrigado, o meu pai sempre tentava muito atender isso, uma necessidade pequena minha e do meu irmão, às vezes de tentar dar algum tipo de imagem pra gente muito boa. Aí, porra, eu sou gordo, sou nerd, apanho na escola, porra, o que eu quero ser da vida? Eu pensava, cara, eu quero ser igual ao Super-Homem, cara. Um personagem que ele é justo, que ele busca a justiça como um todo, ele sabe o que é certo e errado. E você sabe que na década de 80 a gente tinha muito aquela questão do que é o certo e o que é errado. Hoje tem aquela questão do que é um anti-herói. Sim. É o cara que é mal, mas que virou bonzinho. Aí a gente explica o porquê do cara ser mal. Não. A gente sempre teve aquela imagem do que é o ser bom e o ser mal. Isso muito na década de 80, na minha infância. E, porra, eu tinha aquele negócio, cara, eu quero ser bom. Eu quero ser bom, cara, eu quero ser bom. Porra, isso sempre me marcou muito na minha infância. Mas, por incrível que pareça, essa parte porra, eu quero ser igual a esse personagem, não foi aquilo que me levou a ser o que eu sou hoje. Cara, meu pai, minha mãe também, mas meu pai, acho que meu pai foi meu grande herói. Meu grande herói. Ele saía todo dia 4 horas da manhã, cara, 3 e pouca da manhã de casa, pra poder tentar pegar um ônibus, pra tentar chegar à empresa dele de ônibus. E quando ele chegava lá sem café da manhã, ele assumia o ônibus dele e saía pra dirigir, pra poder exercer atividade laboral, cara. E em determinado horário, ele sempre, quando ele chegava num ponto específico, quando ele tinha que tomar o café da manhã dele, ele ganhava lá um pão com mortadela e um café. Então ele tomava esse café, cara. Todo dia ele tomava esse café. Mas ele tomava o café.
o pão com mortadela ele embrulhava num guardanapo, botava na bolsinha dele e ele levava para casa, porque como os recursos eram escassos, um pão com mortadela naquela época, pra gente ali, pros 2 irmãos, cara, era uma parada que era, pô, o que hoje é um fast food pra galera aí que, às vezes até normal, mas o que era um lanche, era uma Sim. parada... Era um plus, né? Era um plus, cara. Era uma parada que você não teria se não fosse essa ajuda dele, né, cara? Cara, então ele chegava, ele ficava com fome na parte da manhã. Ele se sustentava só com café. Ele sustentava só com café, por quê? Porque ele sabia que aquele pão com mortadela era muito importante pra mim e pro meu irmão. Então, cara, essa imagem dele de trabalhador, de querer cuidar dos filhos, da família, isso sempre foi muito marcante em mim. Muito, 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 muito marcante. Então, a partir disso, eu comecei a criar aquele negócio, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Independente do que eu fosse, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Pô, com isso, os anos foram passando. Aí teve aquele período de escola, bullying. E tem até história engraçada de escola, mas isso aí a gente... Vai contar. A gente vai falando depois. Pô, passou esse período, foi passando. Meu pai, em determinado momento, ele viu que aquele ambiente não era o melhor ambiente para poder tentar criar a gente. Eu já estava ali na minha adolescência, na adolescência mesmo, pré-adolescência, adolescência. Ele tinha um sonho, ele queria muito morar no interior de Minas. Porque a minha mãe, na verdade, a ascendência da minha mãe é de Minas. Ele sempre quis ter essa questão, ele sempre sonhou em ter um sítio, então ele conseguiu comprar com muito custo, com todo o dinheirinho que ele foi guardando, ele conseguiu comprar um terreno em Minas e construir uma casa. Então ele pegou eu e meu irmão e falou assim, pô, vou tirar vocês um pouco desse ambiente, que seja, a gente já tinha sido criado dentro daquele ambiente, mas com a imagem dele. Muito em questão da imagem da minha mãe, cara, muito mesmo. Mas ele conseguiu tirar a gente e jogou a gente no interior de Minas. Pô, a gente conseguiu ter uma criação até uns primeiros anos afastados dos meus pais, mas depois eles foram para lá, a gente conseguiu ter uma criação um pouco mais tranquila, um ambiente muito mais tranquilo, e a partir disso a gente tentar algo melhor.